A gente tende a ver como mocinha, especialmente depois que nasce um bebê, porque daí 5 anos parece muito grande perto de um bebê. Mas a gente precisa ter consciência que quando a bebê tiver 5 anos, ela ainda vai ser pequena, porque a outra vai ter 10. Né? Ou quase isso. Então é bem importante a gente ter, né, essa consciência. E saber que 5 anos ainda é um ser tão imaturo, mas tão imaturo, sabe? Que a gente, quando se dá conta, quando começa a estudar um pouquinho mais de cérebro, de compreender o que é que está acontecendo aos 5 anos, a gente percebe que sem querer, a gente comete algumas injustiças, assim, sabe? De querer mais maturidade, de querer mais, né? Pô, você já consegue lidar de outro jeito com isso, sabe? E às vezes não tanto assim, né? E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Como é que você lida com as frustrações? Quando alguma coisa não dá certo, quando alguma coisa sai errado, quando você sente medo, como é que você reage? E você disse que na infância chorava bastante, né? Você ainda chora bastante? Beleza, beleza. Por que eu tô perguntando isso? Na verdade, você já sabe, né? Mas para trazer à tona e a consciência, né? De que além de ter puxado para você no temperamento, no jeito, né? Ela também tem um modelo. As duas coisas, né? Ela tem o jeitinho, é um temperamento. Qual é o temperamento que chora? Melancólico é o nome dele, viu? O temperamento das pessoas que choram com facilidade significa que dentro da composição dela, claro que eu estou falando de uma visão muito simplista. A gente teria que fazer teste para ter certeza, teria que ter mais dados para fazer uma análise bem criteriosa. Mas de uma maneira bem genérica, né? Provavelmente é possível que dentro da composição de percentual de temperamentos dela, a combinação da tua menina, tenha no melancólico um percentual maior. E talvez a tua também, né? O melancólico não é à toa que ele chama melancólico. Melancolia, tristeza, né? É porque quando o bicho pega, ele sente mesmo. Ele não faz de conta que sente, ele sente de verdade, sente profundo. Então, às vezes, uma coisa que é banal para o outro, para o melancólico ela é grande. E se for uma criança, então, ela é maior. Porque o adulto já foi dando as suas pancadas na vida, já foi ficando mais parrudo, vamos dizer assim, né? A casca já foi ficando mais grossa, né? A criança, um copo de laranja que cai, de suco de laranja que cai, são as primeiras frustrações da vida dela. Sabe assim? Então, não significa que ela esteja chorando como se tivesse caído e se machucado por causa de um suco de laranja que caiu. Significa que ela, quando diante de uma frustração, cria realmente uma coisa muito grande daquilo que aconteceu. Não importa o que seja. O aprendizado do que é uma frustração grande, do que é uma frustração pequena, do que merece uma reação grande, do que merece uma reação pequena, é a gente que vai ajudar. Sabe? É a gente que precisa. Isso é educação emocional. É dizer, olha, a intensidade da emoção nesse momento foi demais para o fato. Você percebeu? Né? O que é que vai acontecer agora? Tem uma grande consequência? Não tem. Fica tranquila. Né? Vamos conversando sobre isso. E vamos educar. A gente precisa saber que a gente está fazendo educação emocional e a gente não tem consciência disso. Né? A gente vai vivendo nas interações sem nem ter ideia de que cada interação de frustração é uma chance que a vida nos dá de educação emocional. Em que a gente pode falar, nossa, estou percebendo que a minha criança veio com esse chip, né, do melancólico, e que ela está considerando todo momento de frustração, de não conseguir alguma coisa, ou de alguma coisa dar errado, como algo muito maior do que realmente é. Olha o que eu percebi. Então a gente não faz essa análise, né? Normalmente a gente só vai no piloto automático tentando fugir, não quero fazer igual a minha mãe fez, então vou fazer diferente, não quero que ela seja igual a mim, então vou fazer diferente, peraí, como é que eu vou fazer? Eu vou brigar com essa menina, para de chorar que isso não é motivo. E aí quando eu brigo com um melancólico que já tá chorando, o que você acha que vai acontecer? Ela vai ficar com vontade de chorar mais. Ainda vai ficar triste. Além de tudo, a minha mãe ainda brigou comigo. E o pior, sabe o que é? E não é para te deixar nem chateada e nem desesperada, nem para julgar, porque se eu não tivesse tido acesso às informações que eu tive, eu estava fazendo também assim,
né? E agora eu tô compartilhando justamente para você ter a chance de não fazer mais assim, e eu vou te falar outras possibilidades de fazer, e você também já deve estar chegando aí na sua cabeça através dessa consciência, né? O melancólico vem com alguma coisa aqui dentro de fábrica, que é uma certa insegurançazinha, de levinho. Não é muito expressivo em algumas pessoas, em outras é. Uma insegurançazinha, sabe assim? Que ele tem ali dentro, que às vezes ele não tem certeza de estar... Um sentimentozinho de inadequação. Ai, não sei se eu tô certo, não sei se eu devia estar aqui, não sei se... Sabe assim? Um desconfortozinho. Ele fica sempre procurando o seu lugar, se ele tá bem ali, se não tá bem, se... Tem uma insegurançazinha de leve, né? Ele tem uma tendência forte a achar que a culpa é dele. Todas as crianças têm, mas as crianças melancólicas... maior, sabe? E então, quando eu brigo com ela porque ela chorou, por alguma coisa que não precisava chorar, eu aumento essa insegurança, esse sentimento de inadequação e diminuo a autoestima. E de uma criança que já tem por temperamento uma tendência a uma insegurançazinha, eu tenho que fortalecer a autoestima. Eu tenho que trabalhar o tempo inteiro para fazer ela crescer, se sentir cada vez melhor, cada vez mais adequada, cada vez mais segura, né? Então, eu vou evitar podar essa criança, eu vou evitar corrigir essa criança, porque correção parte do princípio que a criança veio errada e eu preciso corrigir. E que eu, inclusive, sou o que sei o que é certo, né? Que às vezes não sei. Vamos combinar. Vamos combinar, né? Certo segundo quem, né? Certo em qual idade? Certo em qual contexto? É questionável, né? Então, quando eu tenho muito essa visão da correção o tempo inteiro, a relação sempre de correção, eu estou julgando que eu sou muito superior à criança, que a criança é muito inferior a mim, que ela veio errada, inadequada e eu preciso consertá-la, né? E não é isso. A gente sabe que não é isso. Muito ao contrário. As crianças é que vieram para nos consertar, para nos corrigir, para fazer a gente se resgatar e se conectar de volta com a gente mesmo, com a vida, com Deus, com o universo, com elas. Olha, arrepio todo. Né? Eles estão mais próximos da essência humana. A gente já desumanizou. A gente já está não sofrendo mais pelo suco de laranja que cai, né? Nem pelo sofrimento do outro. A gente já está durão, a gente já está cascudo, né? Então, é ter este olhar. Puxa, deixa eu me entender aqui. Então, Deus me deu uma criança de um temperamento melancólico. Isso significa, pelas reações que eu tenho visto aqui, que ela é muito sensível. Por isso, artista. Por isso, artista. Muitos artistas famosos eram melancólicos, sabia? Muitos pintores, muitos cantores, sabe? Muitos, não todos, claro, né? Mas muitos eram melancólicos, porque o melancólico, ele tem uma conexão interna muito grande. Então, ele consegue saber o que está sentindo, ele expressa o que está sentindo, ele desenha, ele põe música, ele tem essa ligação interna. E às vezes a gente não tem mais, ou às vezes o colérico, por exemplo, não tem que trabalhar para ter. Sabe assim? Porque o colérico e o sanguíneo, por exemplo, eles estão para fora. Eles não estão muito conectados com o que eles estão sentindo. O melancólico é para dentro, né? O fleumático mais ou menos, mas o melancólico é bem para dentro. O fleumático é para dentro também, mas ele não é muito conectado. Ele é para dentro, mas tranquilão assim, tá? Para ele, caiu, não caiu, tá tudo bem. Né? Mas o melancólico não. O melancólico sente profundamente. Às vezes ele não age e as pessoas acham que ele não está sentindo tanto. Mas lá dentro, só ele sabe o tanto que doeu, sabe? O tanto que machucou, né? Então, imagina um ser humaninho desse, com a maturidade de só 5 anos, tendo que lidar com um monte de mudança. Só a mudança física de estado já seria importante, já causaria transtornos, porque largar todas as referências e ir para um lugar totalmente novo, sem referência nenhuma, sem amigo nenhum, sem nada, né? Que é o que eu tô passando agora com o meu. Não sei se você está acompanhando os últimos posts, mas está dando o que falar, só mudança física. A tua, além de ser mais nova que o meu, teve a mudança física, teve a chegada da irmã e teve a vovó que veio morar em casa. E que ficou evidente que ela perdeu espaço, como você colocou. Tá? Então é muita coisa para um ser humaninho só de 5 anos, ainda melancólico. Então, ela não se faz de coitadinha. É o que ela sente mesmo.
sabe? Ela sente que ela é coitadinha mesmo. E ela não é. Eu não acho que a gente deve reforçar isso. Ai, coitadinha, minha filha, pecadinho. Não é isso que eu tô falando. Mas entender que tá pesado. Tá pesado, ela tem... O sentimento é genuíno. O sentimento é verdadeiro, não é faz de conta. Quem faz de conta é adulto, criança não faz de conta. Com o sentimento, não. A criança, ela busca meios de comunicar o sentimento. Então, às vezes, parece que ela está fazendo de conta, mas ela está procurando estratégia para te fazer entender o que ela está sentindo. Entendeu? Na imaturidade dos 5 anos, né? Então, brigar é uma coisa que a gente precisa apagar da nossa relação. Tá certo? Você entendeu que brigar só vai piorar tudo isso, essa coisa interna que está acontecendo com ela? Ficou claro isso? Então, eu super entendo a tua intenção, né? Que é, eu não vou deixar ela ser como eu não vou fazer com ela o que a minha mãe fazia comigo, e para eu não ficar chamando ela de chorona e para o mundo não achar que ela é chorona, ela tem que parar de ser chorona. Né? Agora, ela vai diminuir o choro quando a gente educar a emoção. Quando a gente conseguir fazer educação emocional, com calma, conversando com ela, dizendo que existem problemas grandes e problemas pequenos, né? Que os problemas pequenos não precisam deixar a gente assim tão chateada, que sempre quando ela for chorar, ela pode se perguntar, mas isso é um problema grande ou um problema pequeno? Sabe? Puxa, me deu vontade de chorar, mas qual é a consequência deste problema? Faz mal para mim, atrapalha a minha vida, atrapalha a vida da minha mãe, né? Atrapalha a vida do meu pai, da minha irmã, da minha família. É uma grande consequência ou é uma coisa que eu posso resolver fácil? Ensiná-la a fazer análises, porque o pensamento muda o sentimento, né? Então veio a emoção, que a emoção vem. Essa a gente não tem esse controle tanto assim. À medida que a gente vai desenvolvendo inteligência emocional, até a emoção já vem diferente. Né? Mas veio a emoção, me deu vontade de chorar. Aí eu começo a trabalhar o pensamento. Mas é tão grande assim? Mas é um problema grave? Mas tem consequências? É fácil de resolver? Então não preciso chorar por causa disso, né? Sabe assim? É isso que a gente precisa ajudá-la a fazer. Sabe? Outra coisa que é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a fazer isso são historinhas. Sabe? Então você viu que de hoje de manhã caiu o copo de suco de laranja, ela fez um escândalo. Né? À tarde, você vai contar uma historinha. Lá na casa da Joaninha, né, a Joaninha derrubou o copo de suco de laranja, sabe? Aí ela ficou muito chateada, ela chorou. E a mamãe dela disse pra ela, o que você quer dizer? Aí você vai falar que a mamãe da Joaninha disse pra Joaninha, sabe? Que Joaninha, tem problemas grandes, tem problemas pequenos. É muito melhor ela receber assim do que na conversa igual eu te falei. Viu? A conversa, como eu te falei, é de adulto. A Joaninha, ouvindo da mamãezinha, não tá falando de mim, eu não tô envolvida na história, não tá me julgando, eu não fiz nada errado. Foi a Joaninha. E aí eu não tô absorvendo um monte de coisa. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Eu tô inadequada? Não tô inadequada? Eu não fico nesse diálogo interno. Eu tô ouvindo a história da Joaninha. E aí quando a Joaninha aprende, eu também aprendo. Entendeu? E dissociado. Eu não estou associada, sentindo todas as coisas, me perguntando onde foi que eu errei, a culpa é minha, eu não devia ter derrubado. Sabe? E outra, sermão também, às vezes a criança desligou, já está em outro caminho, e a gente aqui falando, não resolve. Na historinha, ela quer saber o que vai acontecer. Eles ficam doidos, né? Aí eu falo assim, às vezes eu falo assim, o meu tem 7 já, e eu conto muitas histórias assim. Sempre que acontece alguma coisa que eu quero passar um valor, uma lição de moral, alguma coisa, eu conto uma história, né? E aí, às vezes eu falo assim, termina de se aprontar aí, vem tomar café da manhã comigo que eu tenho uma história para te contar do Joãozinho. Mamãe, conta agora. Não, termina aí. Eles ficam doidos, eles querem saber, né? Mas você conheceu mesmo esse Joãozinho ou uma história inventada? Não, conheci mesmo, meu filho, vou contar uma história real. Porque mesmo que ela seja inventada, é com base na vida real, é com coisas que acontecem na vida real. Então eu posso dizer para ele, é uma história real, né? E aí eu conto a história e vou dizendo e vou falando. Aí de vez em quando, como ele já tem 7 anos, ele fala assim, você tá me contando isso por causa daquilo que aconteceu ontem, né? Aí eu falo, você acha que tem conexão? De repente você pode aprender alguma coisa sobre ontem. Não digo nem que sim, nem que não, entendeu? E falo, pega aí o que eu tô contando, sabe?
E vai indo. E aí eu vou passando na história a lição de moral, o que eu quero dizer, os valores, o que é importante se preocupar, o que é que não, né? Qual a consequência de ficar chorando por tudo? Ah, e a Joaninha chorava por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Você sabe que todo mundo começou a achar que ficava meio chato conviver com ela, né? Porque toda hora ela chorava por tudo, por tudo, por tudo. Aí um dia, uma pessoa que era bem amiga dela falou: Joaninha, para de chorar. Tem coisa que não precisa chorar, Joaninha. Tem coisa que tá tudo bem, sabe? Ou que você pode, assim, ficar triste, mas já pensar que é uma coisa pequena e que já passou. Deixa pra chorar pras coisas sérias, pras coisas grandes, né? Pras coisas que realmente deixam a gente triste, sabe? Aquelas que tocam o nosso coração e deixam a gente chateado. Deixa pra chorar nessa hora. Porque também a gente não quer eliminar o choro, né? Choro também é bom, é uma comunicação. Se a gente elimina completamente, vai ficar ruim, vai ficar tudo embotado lá dentro, não é o que a gente quer também, né? Então a gente só orientar o choro. Maria Montessori diz que os adultos são guias das crianças, né? Então a gente guiar, inclusive, sobre isso. Quando é pertinente chorar, quando não precisa, né? Eu conheci uma psicóloga que já faleceu, ela se chamava Joana Dark. E ela foi a primeira pessoa que falou um negócio que eu não sei nem se é de autoria dela, mas que eu guardei quando eu era pequena e que eu acho super pertinente, super. Ela diz assim: o ego adulto pensa, produz e não se envolve em emoções desnecessárias. O ego adulto pensa, produz e não se envolve em emoções desnecessárias. Isso é o adulto saudável, né? A criança, ela é criança, então ela ainda se envolve em emoções desnecessárias. Ela às vezes não pensa com estratégia, ela pensa só o que o temperamento dela faz de piloto automático e o ambiente, né? E ela às vezes não produz, não está produtiva, às vezes está. Então o que eu preciso ajudar? Pensar, ajudar a pensar, ensinar a pensar, guiar os pensamentos que fortalecem, que favorecem, né? Ser produtiva, então valorizar as produções, valorizar as músicas que ela faz. Se ela gosta de música, então, maravilhoso, você pode criar música do choro, quando é bom chorar, quando não é bom, numa paródia, sabe? Numa música, faz música com ela sobre isso, né? Essa é a linguagem dela, ela tá falando: ó, mamãe, minha linguagem é música, minha linguagem é desenho, essa é minha linguagem, mamãe, é historinha. Não adianta ficar brigando comigo nem me dando sermão, sabe? Não é essa linguagem que eu entendo, né? A minha linguagem é essa aqui, essa é a língua que a criança entende, né? E ajudá-la a não se envolver em emoções desnecessárias. Quando eu entro numa emoção profunda, porque o copo de suco de laranja caiu, vamos combinar, é uma emoção desnecessária, né? Mas eu não preciso brigar com ela para ela entender isso, que aí ela vai entrar numa emoção necessária. Porque agora você brigou comigo, agora se eu não tinha motivo para chorar, agora eu tenho. Então, e aí parece que a culpa é dela, entendeu? Aí, além de triste, ela fica culpada. Então, não é para conversar igual adulto, não é, tá? Aliás, alguns momentos até é, né? Até rola os momentos de conversa. O problema é que a gente tá com os recursos muito limitados, a gente tá só conversando. E criança não é só na conversa, não. Até porque, com a mentalidade ultrapassada da educação tradicional que a gente tem, as nossas conversas viram sermões, viram acusações, viram você tá errado, você não devia ter feito assim, vira você é inadequado, a culpa é sua. É isso que vira as nossas conversas. Isso é o que eu queria considerar sobre o temperamento melancólico, a educação emocional, né? E todo esse caminhar aí com ela em relação a isso.